Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Essa é a primeira aula da disciplina de Elaboração e Análise de Projetos. Eu sou o professor Ricardo Torres, vou ser o professor de vocês nessa disciplina. E nessa primeira aula a gente vai trabalhar com uma introdução à análise de projetos. E o objetivo dessa primeira aula é justamente conceituar e apresentar as diferentes abordagens e as abordagens que a gente vai adotar ao longo desta disciplina. Bom, para começar, então vamos trabalhar um pouquinho com uma conceituação, né, de projetos dentro da perspectiva que a gente deve trabalhar ao longo dessa disciplina. Bom, em primeiro lugar, né, quando a gente fala de projeto, embora possa ter aí diferentes conceitos, né, dependendo da área do conhecimento que está trabalhando, né, necessariamente o projeto ele envolve aí um trabalho, na maior parte das vezes, né, um trabalho interdisciplinar. Tá? Que consiste justamente no levantamento, né, de um conjunto de informações de maneira organizada, sistematizada, tá, que serve como instrumento para a tomada de decisão. Tá? Então, aqui basicamente a gente vai trabalhando com o levantamento de informações relevantes, né, a sua organização e a sua análise, para servir de instrumento para a tomada de decisão, especificamente, né, a tomada de decisão sobre investir ou não em um determinado projeto. Tá? Então, o objetivo principal da elaboração e da análise de projetos, né, que a gente vai ver ao longo do curso, é justamente o de verificar a viabilidade econômica e financeira de uma proposta, né, de negócio, de expansão de uma empresa que, né, já atua no mercado, inclusive, né, a viabilidade econômica e financeira de projetos públicos. Né? Então, não ficar restrito, né, ao aproveitamento de oportunidades de negócio no âmbito privado, mas também, né, ele serve como instrumento de tomada de decisão por parte do setor público. Tá? Então, a gente deve ter em mente que, quando a gente fala de projetos, né, a gente sempre pressupõe o comprometimento de recursos, né, ou a inversão de recursos, como eu estou colocando aqui nos slides, que vai envolver, né, a aplicação de recursos financeiros para a contratação, né, de mão de obra para trabalhar, para prestação de serviço ou produção, né, de uma determinada mercadoria. Vai envolver algum tipo de investimento em capital fixo, a compra de máquinas, equipamentos, construção, né, compra de terrenos, coisas do gênero. Também vai ter um aporte de recursos para aquisição, né, ou desenvolvimento de alguma tecnologia necessária para a prestação do determinado serviço ou, né, a produção de uma mercadoria, bem como a sua distribuição. Então, pelo fato, né, de um projeto sempre envolver a aplicação de recursos financeiros, tá? Então essa organização em forma de projeto, ela serve justamente para verificar se esses recursos que uma vez aplicados, né, na proposta do projeto, se eles trarão retorno econômico e financeiro posteriormente. Tá? Bom, dito isso, é importante a gente ter em mente que a gente tem pelo menos 3 tipos de viabilidade. Tá? A primeira delas que eu coloco aqui nessa figura, que é a viabilidade técnica, né? Ou seja, isso vai envolver, né, um tipo de estudo, né, não só das áreas de engenharia, mas enfim, né, pode ser multidisciplinar, para verificar se uma determinada proposta, né, de um projeto ele é viável do ponto de vista técnico. Então, por exemplo, a implementação de uma usina hidrelétrica em uma determinada parte de um rio, né, ele vai necessitar de um estudo prévio da sua viabilidade do ponto de vista da engenharia, né, para ver se há uma vazão suficiente para gerar as turbinas, se a implementação dessa usina hidrelétrica em uma determinada região vai causar danos ambientais, se infringe algum tipo de legislação ambiental. Tá? Então, essa análise técnica, né, ela é tão importante quanto os demais estudos, né, justamente para verificar se é possível fazer aquele investimento, né, numa determinada localidade, respeitando a legislação local, tá, ou mesmo, né, se é viável do ponto de vista físico-químico, né, ou seja, se é possível instalar, né, uma fábrica numa localidade onde, por exemplo, não haja o provimento de energia elétrica, né, uma tensão suficiente para fazer com que as máquinas funcionem e assim por diante. Tá? Então essa parte do estudo técnico, que é bastante importante, tá? A gente também vai trabalhar ao longo do curso, tá? Embora não vá ser a ênfase. Né? A ênfase vai ficar muito mais nas outras 2 dimensões, que é a dimensão econômica e a dimensão financeira. Bom, esse segundo, né, indo aqui em sentido horário, né, esse segundo do bloco de viabilidade, diz respeito ao estudo de viabilidade econômica.
Então aqui basicamente vai envolver os estudos de mercado, né, para identificação de potencial de demanda, para estudos da concorrência, né, se é um mercado que já possui muitos concorrentes, se a entrada nesse mercado ela é difícil ou não, se requer grandes volumes de investimento de capital ou não, né? E também se existe uma rede de fornecedores capaz, né, de suprir as necessidades do empreendimento. E por fim a gente tem a viabilidade financeira, que justamente vai fazer, né, uma organização dos dados a partir de projeções para verificar se, a partir do estudo da viabilidade técnica ou da viabilidade econômica, se os recursos que vão ser empregados, eles trazem retorno, né, no primeiro momento, e se esse retorno ele é grande o suficiente para justificar o investimento. Porque, né, se ele resultar num retorno financeiro, ainda que positivo, mas inferior às alternativas de investimento em outros setores de atividade, ou mesmo na aplicação em ativos financeiros, né, então aquele que detém o recurso, né, ele pode optar por simplesmente não aplicar o recurso nesse projeto. Tá? Então, o projeto ele vai servir para tomar a decisão, e essa tomada de decisão não necessariamente é a do investimento. Tá? Ela pode ser também a da não realização do investimento, caso o projeto se mostre inviável, né? Seja do ponto de vista técnico, econômico ou financeiro. Bom, qual é o propósito dos projetos? Em primeiro lugar, né, todo projeto ele visa identificar aí uma necessidade na sociedade para, em resposta, né, prover um determinado produto ou um serviço. Então, o ponto de partida é justamente a identificação de uma necessidade, e ela pode ser uma necessidade de mercado, né, do ponto de vista privado, mas também pode ser uma necessidade aí do ponto de vista de serviços públicos. Tá? Então, o primeiro passo, né, para a elaboração do projeto é justamente essa identificação de uma necessidade a ser suprida na sociedade. E aí, a solução, a proposta de solução vai ser justamente a oferta de um produto, ou mais de um produto, ou de um serviço para atender essas necessidades identificadas. Então, esse é o ponto de partida para fazer toda a projeção, né, de quais seriam os insumos necessários, o investimento necessário, toda a parte operacional para a produção daquele produto e a sua distribuição e assim por diante. Tá? E o projeto ele vai fazer justamente isso. Né? A partir desse levantamento, ele vai fazer uma projeção de resultados, e aqui eu estou falando de resultados financeiros, antes da execução de um empreendimento. Ou seja, a gente faz uma simulação para avaliar de antemão se aquele projeto ele vai ser viável ou não. Né? Ou seja, não se faz um investimento e abre uma nova empresa, enfim, coloca ela em operação para ver se vai ser lucrativo ou não. Né? Isso seria muito imprudente. Então, é possível fazer estudos preliminares, elaboração de um projeto e um estudo de viabilidade, para tomar a decisão posteriormente. Né? Ou seja, principalmente quando o projeto envolve grandes recursos financeiros. Né? Então, uma vez realizados esses investimentos, né, é muito difícil desfazer. Então, por isso a importância de elaborar um bom projeto, né, que faça essa análise da viabilidade econômica e financeira. Além disso, né, a tomada de decisão ela acontece no momento anterior à implementação, né, do projeto. E entre o que é projetado num determinado momento e aquilo que acontece após, né, a implementação, né, de um novo produto, um novo serviço, pode acontecer uma série de alterações no cenário econômico. Tá? E aquilo que foi projetado anteriormente pode se mostrar, né, falso. Inclusive, as projeções podem ser muito otimistas, de tal maneira que, né, quando o projeto é implementado de fato, né, ele se mostre inviável do ponto de vista econômico e financeiro. Né? Então, a elaboração de um projeto, inclusive com simulação de diferentes cenários, ele visa justamente tentar minimizar essas incertezas, embora não elimine, né? Sempre vai haver esse caráter de incerteza no projeto no momento da tomada de decisão, né? Justamente porque as projeções elas são baseadas, né, em informações preliminares. Mas no caso de implementação de novos negócios, por exemplo, né, você não tem certeza de qual vai ser a demanda efetiva pelo seu produto ou pelo seu serviço. Né? Você, na verdade, faz algumas projeções. Elas, obviamente, vão ser baseadas, né, no máximo de informações possíveis sobre a realidade, mas, né, é muito volátil, ou seja, ainda fica um grau de incerteza, e isso pode fazer com que o negócio, uma vez implementado, né,
seja inviável do ponto de vista econômico-financeiro. Então, o projeto, né, bem elaborado, com o máximo de informações levantadas e organizadas previamente, ele ajuda ao investidor ter mais confiança, né, sobre aplicar ou não o seu recurso financeiro naquele projeto. Né? Então, ele vai tentar minimizar essas incertezas a partir, né, da qualidade dos dados que foram levantados e das projeções que foram feitas. Bom, além disso, é importante a gente ter em mente, para essa disciplina, que a gente pode ter pelo menos duas abordagens distintas, né, embora elas sejam convergentes, sobre o tema de projetos. Tá? Uma delas, muito comum, principalmente nos cursos de administração, engenharia de produção e outras, né, engenharias, é a abordagem da gestão dos projetos. Ou seja, o projeto, né, ele é uma atividade, né, que vai ter um prazo de execução, ou seja, ele começa, tem uma data para cumprir determinadas etapas e ao final entrega, né, uma empresa estabelecida, uma linha de produção expandida e assim por diante. Então, esse tema da gestão do projeto ele diz mais respeito à implementação, né, sua execução, como é que a gente controla as etapas de implementação de um determinado projeto. Que não é o foco dessa disciplina. Né? O que a gente vai trabalhar é com a outra parte, né, essa segunda seta que está aqui, embora as duas coisas sejam convergentes, né, ou seja, a gente tem uma etapa de elaboração e avaliação, e depois a gente tem uma etapa de implementação em que haverá necessariamente uma gestão sobre a implementação desse projeto. Tá? Mas essa disciplina ela visa, principalmente, discutir, né, e ensinar aos alunos como é que se elabora um projeto, né, de viabilidade e como é que se avalia, a partir de uma série de indicadores que não necessariamente são novos, né? Muitas das ferramentas elas vêm de outras disciplinas já cursadas durante o curso, como matemática financeira, análise de investimento, enfim, né? Que a gente, na verdade, vai combinar, né, uma série de aprendizados que foram feitos em outras disciplinas, né? A gente vai conjugar aqui na análise de um projeto, né, sistematizado, organizado, com um propósito específico. Então, gostaria de deixar claro que nessa disciplina a gente vai focar muito, né, nessa questão da elaboração do projeto e na sua avaliação. Bom, então, dito isso, né, deixando claro qual é a abordagem dessa disciplina, eu trago aqui uma definição do autor Corrêa Neto, que é o que eu recomendo para vocês lerem para essa primeira aula, que ele define um projeto da seguinte forma. Trata-se de um conjunto de informações sistematizadas, né, consubstanciadas em um documento detalhado, que permite verificar a viabilidade econômico-financeira de realizar um determinado empreendimento, cujo objetivo é atender a alguma necessidade, considerando a incerteza envolvida. Tá? Então, aqui, nessa frase, ele acaba elencando, né, todos aqueles elementos que eu comentei há pouco. Bom, e quais são as características do projeto? Então, essas três palavras-chave que aparecem nesse slide, né, elas definem bem quais são as características de um projeto para um empreendimento, né, independente de qual seja o porte do empreendimento, né, o setor de atividade que se designa, qual a finalidade do projeto. Mas, em grande medida, né, esse projeto de viabilidade, né, que envolve um investimento, ele traz consigo, primeiro, né, uma complexidade, porque a gente vai precisar levantar diferentes informações e muitas vezes, né, esse levantamento de informações ele vai requerer aí uma equipe interdisciplinar, no seguinte sentido. A gente vai precisar fazer primeiro um estudo de mercado. Então a gente vai ter que fazer levantamento de informações sobre demanda potencial e assim por diante. Informações sobre fornecedores, informações sobre a concorrência, informações sobre legislação, seja ela trabalhista, ambiental, econômica. Também vai requerer aí, né, um levantamento de dados sobre a operação do negócio, seja assuntos relacionados à engenharia, a questões mais técnicas envolvendo o processo, a tecnologia que vai ser empregada, quanto custa, como é que funcionam os contratos dessa tecnologia, enfim. Então, a gente tem aí um conjunto de informações que elas vão se complementando para permitir que o tomador de decisão possa ver, né, se o projeto ele é viável do ponto de vista técnico, econômico e financeiro,
Só que essa produção desse documento ele se torna complexo justamente porque há muitas variáveis a serem analisadas, né? Então esse é o ponto-chave. A gente precisa levantar informações sobre diversas variáveis para que a gente possa fazer uma projeção adequada, né? Mas qualquer alteração nessas variáveis pode mudar completamente os resultados projetados. Então a gente tem aí uma interdependência de uma série de informações, né, ou de variáveis, e por isso a gente tem essa característica de complexidade de um projeto. A interdisciplinaridade, como eu falei, né, ela se deve justamente ao fato de que eu vou precisar de informações, né, que vai demandar a competência aí de profissionais de diversas áreas, né? Então, se eu vou implementar, por exemplo, uma fábrica, né, de produção de refrigerantes, por exemplo, né, vou precisar de uma série de engenheiros, enfim, pessoas que conhecem do negócio, os gestores de logística, pessoas que entendem da distribuição, do comércio, né, seja ele varejista ou atacadista, e assim por diante, né? Então, o levantamento, né, rigoroso das informações, que provejam, né, informações de qualidade, elas requerem aí, né, uma equipe interdisciplinar. E além disso, por mais que essas informações levantadas sejam de qualidade, sempre haverá algum grau de incerteza, porque a gente vai estar fazendo projeções para o futuro. Então, vamos supor que a gente está fazendo uma projeção do fluxo de caixa para 10 ou 5 ou 10 anos, né? E a gente está se baseando aí em dados históricos, provavelmente, né? Dados econômicos históricos, mas a gente pode ter uma crise financeira imprevista, como foi o caso, né, da pandemia da Covid-19 ou a crise financeira de 2008, que pode comprometer, né, toda aquela projeção que a gente elaborou durante o projeto, tá? Então sempre haverá aí um grau de incerteza. A incerteza ela nunca é eliminada completamente, né? O que é possível fazer é minimizar essas incertezas mediante o levantamento e análise adequada das informações antes da implementação do projeto. Bom, outra coisa interessante, né, que eu gostaria de destacar nessa aula, a partir da literatura que eu estou recomendando para vocês, é que a gente pode classificar os projetos, né, de acordo com alguns critérios. E o primeiro deles que eu estou trazendo aqui diz respeito à origem desses projetos, né? Então a gente pode ter a origem nas organizações privadas, né, as empresariais ou não empresariais, que visa justamente atender aí uma necessidade mercadológica, né, principalmente as empresariais. Então essa identificação da necessidade ela vai surgir justamente desse acompanhamento do mercado e a identificação de algum nicho de mercado ou de alguma demanda não atendida ou insuficientemente atendida. E o objetivo da elaboração do projeto é verificar justamente, né, se for realizado um investimento para suprir essa necessidade, se haverá um retorno sobre esse investimento. Do ponto de vista das instituições públicas, né, a gente pode pensar que a principal necessidade é uma necessidade social, embora, né, a gente tenha também a instituição de empresas públicas. Então, quando a gente está trabalhando com empresas públicas, pode ser uma necessidade mercadológica ou pode ser uma combinação das duas coisas, né, uma mercadológica e uma social, né, dependendo aí da proposta, né, e das políticas públicas que envolvam determinadas empresas estatais. Tá? Mas falando, tá, da prestação de serviços públicos de uma maneira mais direta, a gente pode entender que a principal necessidade vai ser uma necessidade social. Né? E para atender essa necessidade social, né, o setor público também vai fazer um projeto para avaliar, né, entre as alternativas possíveis para a aplicação dos recursos orçamentários que são escassos, né, qual vai ser aquele que vai trazer um maior, né, aumento do bem-estar social. Então, isso também serve para as instituições públicas. Né, um estudo através de um projeto, né, para verificar a viabilidade, né, não necessariamente do ponto de vista do retorno sobre o investimento, mas da minimização dos custos, né, e do bem-estar social ou do maior número de pessoas que podem ser atendidos mediante a prestação de um determinado serviço público. Tá? Então, também, né, é muito útil a elaboração e análise de projetos no âmbito da gestão pública. Bom, uma segunda classificação dos projetos diz respeito à finalidade do projeto. Tá? Aqui eu trouxe 4, tá, exemplo do que está no livro, mas podem haver outras finalidades. Tá? A lista pode ser bastante extensa, mas aqui estão as principais. Então, a finalidade de um projeto é a implementação de um novo negócio, né, ou de algo que ainda não existe. Então, essa palavra implantação ela diz respeito à criação de um empreendimento
que ainda não existe, né? Então pode ser uma nova empresa, ou mesmo se a gente está pensando numa empresa multinacional que não atua no mercado, por exemplo, ela atua em outros mercados mundiais, mas não está no Brasil, se ela pretende, né, atuar no mercado brasileiro produzindo localmente, ela vai fazer um estudo, né, através de um projeto, e esse projeto vai ter uma finalidade de implantação, né? Agora, se a gente está pensando em um negócio que já está no mercado, né, e a empresa está avaliando realizar investimentos para expandir sua capacidade de oferta, então a gente vai chamar que esse projeto vai ter uma finalidade de expansão. Então, pode ser a expansão geográfica ou mesmo a expansão da capacidade produtiva. Então, posso ter uma empresa que atue, por exemplo, só no sul do Brasil, e aí ela vislumbra a possibilidade de expandir seus negócios, né, para outras regiões. Ou ela visa expandir a sua capacidade produtiva. Então, ela tem uma linha de produção, ela vai implementar uma segunda linha de produção. Ou vai implementar novos produtos, né? Então, ela tem um portfólio de produtos mais reduzido e ela pretende expandir. Tá? Então, a gente pode chamar esse tipo de projeto um projeto, né, de expansão. Além disso, a gente pode ter um projeto de modernização, tá? Principalmente aí, através da mudança de processos, né, produtivos, seja para a produção de mercadoria, seja para a prestação de serviços, tá? Que envolvam aí a utilização de máquinas, equipamentos ou outros serviços, né, tecnologicamente mais avançados. Então, o projeto também pode ter essa finalidade, né, de modernizar os processos produtivos de uma determinada empresa. E além disso, a gente tem, né, por último ali, o projeto de relocalização. Então, é muito comum, né, principalmente no Brasil, mas também em outros países do mundo, que os governos de estado, ou mesmo os governos municipais, ofereçam incentivos fiscais para a atração de novas empresas. Tá? Então, como exemplo, né, uma empresa ela pode fazer o estudo se vale a pena, né, ela transferir sua fábrica, sua central de distribuição, enfim, o que seja, né, para uma outra localidade em função dos incentivos fiscais. Obviamente, ela vai fazer esse projeto, né, comparando os custos, né, de mudança com os possíveis benefícios fiscais que ela vai ter ao longo do tempo. Então, a gente pode chamar esse tipo de projeto de um projeto de relocalização. Além disso, a gente pode classificar os projetos de acordo com o setor de atividade, né, que o empreendimento vai atuar. Então a gente tem os 3 setores básicos da economia, né, o setor primário, secundário e terciário, e aí a gente pode ter diferentes tipos de projetos. Né? Então a gente está trabalhando com uma gama muito ampla de possibilidades. Né? Pode ser um projeto voltado para a agricultura, né? Pode ser um projeto voltado, por exemplo, para a indústria. Então aqui está separado a indústria extrativa, como, né, a indústria que extrai petróleo, que extrai minério de ferro, mas pode ser também a indústria manufatureira, né, produção de carros, de medicamentos, de alimentos e assim por diante. E também a gente tem aqui no setor secundário a indústria da construção, né? Então a construção, seja ela residencial ou de infraestrutura, né? E especificamente esses de infraestrutura, né, eles vão envolver uma complexidade maior, geralmente associando uma parceria entre o público e o privado. E a gente pode também ter projetos aí voltados para o setor terciário, né? Seja o comércio ou seja serviços em geral. Seja os serviços prestados às empresas ou serviços prestados aos consumidores de uma maneira mais direta. Então essa é uma terceira possibilidade de classificação dos projetos. E claro, isso é muito importante porque a complexidade, né, e os dados que vão ser levantados vão variar em função, né, do setor de atividade em que o empreendimento vai se enquadrar. Bom, a gente tem ainda uma quarta finalidade dos projetos, que é basicamente o público que ela vai atender e o que esse público que ela vai atender espera identificar num documento, né, que possui um estudo sobre o empreendimento. Então, o primeiro, né, o mais elementar, que é o que a gente vai trabalhar em grande medida nessa disciplina, é a finalidade de estudar a viabilidade de um determinado projeto. Né? E aí os principais interessados vão ser os proprietários, né, aqueles que vão investir, ou mesmo, né, esse projeto ele pode ser feito para captar novos investidores. Então, esse é um documento básico para ser apresentado, né, seja para o proprietário, né, seja para os investidores, para que eles possam tomar a decisão sobre investir ou não investir em um determinado projeto. Além disso, grande parte
desses investimentos podem ser realizados não com capital próprio, mas através de órgãos de fomento, ou com empréstimos e financiamentos bancários, ou captação de recursos via venture capital, enfim. Tá? Então, o projeto também ele pode ter essa finalidade de obtenção de financiamento. Então, principalmente os bancos, né, e órgãos de fomento, eles vão exigir a apresentação de um projeto sobre investimento, um projeto, né, de análise de um empreendimento. E, obviamente, eles vão estar interessados, né, em avaliar a viabilidade do negócio e a capacidade de pagamento, né, da parcela, da amortização, dos juros, enfim, de todos os encargos que vão estar atrelados aí ao financiamento, né, do empreendimento. E além disso, né, o projeto ele também pode ter a finalidade de acompanhamento. Tá? E esse acompanhamento ele ocorre caso seja decidido pela sua implementação. Tá? Então, justamente serve aí tanto para proprietários quanto para os bancos, órgãos de fomento, enfim, né, todas as partes envolvidas, controlar os resultados. Ou seja, a gente já tinha uma projeção inicial e à medida que o negócio vai acontecendo, a gente vai avaliando, né, se aquela projeção ela atende o que de fato está acontecendo na prática. Né? Então a gente vai comparando o realizado com aquele projetado e aí, né, vai fazendo justamente as alterações, né, que se façam necessárias para corrigir o rumo caso fique abaixo do esperado. Bom, além disso, aqui a gente pode pensar em algumas etapas dos projetos. Né? E essa parte é bem interessante, porque ela vai não só até a avaliação, né, que é o objetivo dessa disciplina, mas também aqui a gente está colocando quando o projeto é levado adiante, né? Ele é implementado de fato. Então aqui a gente tem 3 primeiras etapas, eu vou começar aqui do ponto mais alto, e aí a gente vai em sentido horário. Que a gente, nesses 3 primeiros, estudos preliminares, anteprojeto e projeto, a gente vai ter o levantamento de informações e a diferença entre esses 3 basicamente é o grau de profundidade dos estudos. Tá? Então, como o próprio nome diz, os estudos preliminares, eles visam levantar um mínimo de informações para verificar, né, se vale a pena a produção de um projeto para estudo de viabilidade ou não. Então, a gente pode pensar, voltando ao caso lá de uma empresa multinacional, que queira se instalar no Brasil, ela vai fazer um estudo preliminar, né, com as informações que são mais facilmente disponíveis, né, principalmente na internet ou em relatórios oficiais. Qual é, por exemplo, a renda média do brasileiro, se no mercado que ela atua existe um potencial de crescimento, quem são seus concorrentes, qual é a projeção de crescimento da economia para os próximos anos, qual é a questão fiscal, né, qual é a carga tributária, os problemas, né, ou facilidades que ela teria se instalando no país em relação à logística, importação de insumos, exportação, etc. Tá? Então, isso significa reunir informações básicas, né, para decidir se leva adiante essa ideia ou não. Então, basicamente aqui a gente tem pontos de corte, né, no sentido de que a partir das informações que eu levanto numa primeira etapa, eu decido se vou adiante ou não. Por quê? Porque mesmo a elaboração, né, de um estudo mais detalhado, ele vai exigir o desembolso de algum tipo de recurso. Né? Provavelmente eu vou ter que contratar algum tipo de profissional para fazer um levantamento, por exemplo, um levantamento técnico, né, caso a gente não tenha esse conhecimento. Pode ser que essa empresa multinacional ela tenha que vir ao país, né, para conhecer um pouco mais as localidades, né, visualizar terrenos para implantação da sua fábrica, negociar com fornecedores e assim por diante. Tá? Então o anteprojeto, né, basicamente ele vai ter a mesma estrutura do projeto, só que ele vai ter um grau de profundidade menor. Tá? Então aqui a gente geralmente vai trabalhar com uma equipe de profissionais menor e vai fazendo um levantamento de informações, né, sem o dispêndio de muitos recursos. Então, da mesma forma, né, isso aqui vai servir de base para decidir se vale a pena, né, levar o projeto adiante a partir dos resultados prévios que a gente vai obtendo aqui. Né. Então, se a coisa já vai se mostrando que é inviável, né, na elaboração do anteprojeto, os interessados no projeto eles podem decidir por não levar adiante, né, podem encerrar o estudo já na fase do anteprojeto. Ou caso, né, se mostre promissor, então para ir minimizando aquelas incertezas, como a gente conversou anteriormente, ele vai para um projeto mais aprofundado. Tá? E depois que esse projeto mais aprofundado foi elaborado, tá, aí a gente vem para a parte da avaliação, né, ou seja, a gente tem o levantamento de uma série de informações
mercadológicas, técnicas, elaborações de projeções financeiras, e a partir daí a gente vai calcular alguns indicadores de rentabilidade, de retorno sobre investimento, fazer algumas comparações para decidir, né, se leva o projeto adiante ou não. Caso a resposta seja positiva, então a gente vem para uma fase aqui que pode ter outro nome, mas eu estou me baseando no livro que eu vou recomendar para vocês lerem, que é a fase da montagem, ou seja, se a gente vai, por exemplo, criar uma planta nova, então vai ter a fase da construção, né, da montagem das linhas de produção e assim por diante. Depois a gente teria uma fase do funcionamento, quando inicia as operações de produção e venda do produto ou do serviço, tá, em questão do projeto, e ao longo do tempo a gente vai ver se haverá continuidade, ou seja, à medida que o negócio vai acontecendo, vamos passando, né, os meses ou os anos, o negócio vai se mostrando rentável do ponto de vista econômico, financeiro, tá? Não vem para essa etapa de encerramento. Tá? Agora, se as expectativas foram frustradas, né, pode ser que os donos do capital decidam por encerrar as atividades. Tá? Então a gente teria aqui o encerramento do projeto. E aí, claro, não necessariamente a gente tem, né, o retorno para estudos preliminares, mas isso é muito comum, né, que as empresas elas venham estudando diferentes projetos, diferentes alternativas de investimento, de expansão, né, do capital acumulado. Então, a gente voltaria, né, para um novo projeto, não necessariamente para o mesmo projeto, em que partiria desde o zero, né, estudos preliminares, anteprojeto, projeto e assim por diante. Então, não necessariamente é um ciclo, né, mas a gente tem aqui essas etapas, né, desde os estudos preliminares até a implementação do projeto e a sua decisão, né, pela continuidade, caso o negócio seja rentável, ou pelo seu encerramento, caso não seja. Bom, além disso, a gente tem aqui duas perspectivas, né, dentro dos projetos nessa abordagem que a gente vai trabalhar na disciplina. Uma delas é a perspectiva da elaboração. Então, quais são os estudos que eu preciso realizar, como é que eu vou organizar esse documento para ser apresentado. Então, essa é uma primeira etapa que basicamente vai envolver aí os nossos estudos no primeiro semestre da disciplina. E depois a gente tem uma segunda etapa, que é a etapa de avaliação, ou seja, a gente vai realizar as projeções econômicas e financeiras e vai, a partir de alguns índices, né, alguns indicadores de rentabilidade, de viabilidade, verificar se esse projeto ele é viável ou não. Tá? E aqui existe essas duas setas, né, indicando que há uma retroalimentação das coisas, porque eu só consigo fazer a avaliação se eu faço, né, uma boa elaboração do projeto. Então vão existir ali uma série de informações que são cruciais para que eu possa avançar. Tá? Então eu preciso ter um bom levantamento de demanda, porque é a partir dela que eu vou fazer a projeção da minha produção, né, e a partir dessa quantidade estimada, né, de que eu vou ofertar no mercado, isso vai determinar qual é o investimento que eu preciso realizar, qual é a área mínima de estoque, quanto isso vai me custar, quais são os fornecedores que eu vou ter que contratar, seja, né, de matérias-primas ou de distribuidores, transporte, assim por diante. Né? Isso vai me dar todo o meu fluxo de caixa, seja de desembolso, seja de receitas. Né? E somente com um bom fluxo de caixa montado é que eu vou ter condições de fazer uma boa avaliação. Tá? Então, uma coisa está amarrada à outra. Né? Eu não consigo fazer uma boa avaliação se a etapa anterior, que é da elaboração, ela já não está pensada para a avaliação. Então, esse é um elemento muito importante. Eu tenho que fazer esse levantamento de dados já tendo noção de quais são as ferramentas de análise que eu vou usar posteriormente. Tá? Então, a questão do fluxo de caixa, né, dos investimentos iniciais necessários, das condições de taxa de juros e outros, tá, que vão servir de base para eu fazer a minha decisão lá na frente, né, eu já preciso levantar durante a etapa de elaboração. Tá? Então, por isso que uma coisa está, de certa forma, vinculada à outra. Bom, aqui é uma sugestão bastante interessante, né, de quais são os estudos componentes, ou seja, eu vou ter um projeto, a gente falou que ele era complexo, e uma das razões é justamente, né, que pelo fato de que a gente tem vários estudos, né, que são necessários antes de eu fechar o projeto, né, e fazer a tomada de decisão. Então aqui tem alguns nomes de estudos. O primeiro deles naturalmente vai ser o estudo de mercado, onde eu vou identificar
tanto a oportunidade de negócio ou a necessidade que vai ser suprida, quem são os concorrentes, se eu tenho fornecedores, se a mão de obra é qualificada para aquilo que eu quero fazer naquele mercado específico e assim por diante. Né? Então eu preciso ter primeiro momento, um estudo de mercado. Depois, um estudo mais de ordem técnica, que está chamado aqui um estudo de engenharia, que não necessariamente vai ser engenharia, mas eu posso ter, por exemplo, um novo negócio na internet, mas que eu, de certa forma, tenho que ter um estudo operacional. Né? Como é que vai funcionar o negócio, que tipo de tecnologia vai ser empregada, quem vai trabalhar com o quê, né? Uma divisão de tarefas. Então, esse estudo de engenharia, a gente pode incorporar aqui tudo que diz respeito, né, às características técnicas produtivas desse projeto. Depois, também eu tenho um estudo do tamanho, ou seja, a escala de produção, né, de acordo com o que eu estou desenhando lá no mercado. A localização, onde é que vai ser instalado, onde que é economicamente mais interessante. Por exemplo, uma empresa que está vindo para o Brasil, ela vai instalar onde? Vai instalar em São Paulo? Ou vai instalar em outra região que talvez forneça incentivos fiscais mais interessantes, ou mesmo, né, o custo de aquisição de terrenos, de construção mais baixos, enfim. Tá? Então, uma série de fatores aí vão determinar onde é a localização mais interessante e a gente vai estudar ao longo da disciplina. Tá? Outra coisa que se faz é o estudo das receitas e desembolsos operacionais, né? Ou seja, a partir daqueles estudos anteriores, vocês vejam que tudo está vinculado. Né? Eu dependo de informações anteriores para fazer projeções nos estudos subsequentes. Então, quanto que a empresa vai arrecadar, haverá tendência de aumento da receita ou queda, quais são os desembolsos. Tá? Depois, qual que é o investimento necessário, né, que vai estar muito vinculado ao estudo do tamanho, estudo de mercado, estudo de engenharia, assim por diante. Né? E também quais são as fontes de financiamento. Vai ser 100% capital próprio? Né? Raramente é o caso. Ou vai ter uma composição, né, financiamento obtido com órgãos de fomento, bancos comerciais, investidores, tá? Eu vou atrair investidores, vai ser uma empresa de capital aberto, capital fechado. Tá? Então, uma série de definições que são importantes, né, justamente para que se possa avaliar, ao final, a viabilidade econômica e financeira desse projeto. Tá? Então, essa aqui é uma estrutura básica, né, dos estudos componentes, que nós vamos trabalhar com todas elas ao longo da disciplina. Bom, eu deixo aqui a referência para vocês dessa primeira aula. Tá? Recomendo fortemente que vocês leiam o capítulo 1 e 2 do livro do Correia Neto, intitulado Elaboração e Avaliação de Projetos de Investimento. Desejo a vocês aí uma ótima semana de estudos e nos vemos na próxima aula.